Olá pessoal, está no ar mais um Backstage do Salas Brasil. Estamos aqui direto dos nossos estúdios da Avenida Paulista, hoje trazendo uma convidada do nosso setor de eventos, que esteve aqui conosco, dando a oportunidade de produzir um evento para um grande cliente nosso. E fiquei curioso em trazê-la aqui, porque você sabe, né? A produtora é sempre a pessoa que sofre mais nos eventos, então é bom a gente saber como é produzir um evento, como é acompanhar um evento e fazer a gestão toda do evento do cliente desde o início, desde da captação. E são parceiros, os produtores são parceiros nossos que a gente sempre traz aqui no Salas Brasil. E dessa vez eu quis trazer a nossa convidada aqui para uma conversa, para vocês entenderem um pouco mais como funciona esse bastidor. Então, Emiliana, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por você ter vindo, deixado um pouco as suas produções aqui para dar uma conversadinha com a gente. Queria agradecer muito a tua vinda para a gente bater esse papinho aqui sobre o nosso tão amado setor de eventos. Obrigada, Oswaldo. Também agradeço a Salas Brasil, porque, vou te falar, foi um case de sucesso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Você estava falando assim, né? Quem sofre mais na produção. Isso é verdade, né? A gente sofre, mas a gente sofre quando a gente também não tem um backstage muito bom do nosso lado, né? Então, nesse evento em especial, como a gente tivemos, né, pessoas do seu lado, da Salas Brasil, a Raquel, Regina, toda a equipe nos assessorando o tempo inteiro, foi muito bom. E facilitador, né? Porque o que a gente busca na produção, principalmente, é essa facilidade. Porque a gente começa lá atrás com o cliente, passando um briefing, contando uma história. Aí você começa a criar todo o evento, começa a desenvolver, né? Imaginar como tudo isso vai acontecer e você conta com outras pessoas, né? Porque um evento nunca se faz sozinho. Tinha uma máxima de agência de publicidade, né? Que era que por trás de todo grande cliente tem uma grande agência, né? Então, é um pouco isso também, né? O cliente espera, né, que todo o pessoal do backstage também esteja antenado ali para poder fazer um grande evento para ele, né? E é um pouco isso também, né? Exatamente. Antenado, sincronizado, entenda, por exemplo, cada cliente tem sua peculiaridade. Eu sempre falo isso, né? Tem um cliente que é mais exigente na parte de alimentação, tem outro que é mais exigente na parte de visual, tem outro que é mais exigente na parte de audiovisual. Então, a gente entendendo essa peculiaridade do cliente e o lugar que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo esse evento também, ir com a gente nessa sintonia, isso faz uma diferença absurda pra gente. Mas, antes de a gente falar do evento propriamente dito, fala um pouco de você, né? Como você caiu onde que te picou o bichinho para você entrar no mercado? Já faz algum tempinho, você já me contou ali nos bastidores, mas como que tudo começou? Então, se eu te contar que eu comecei fazendo engenharia química, você não vai acreditar. Mas eu vivia no DA fazendo eventos. Aí um dia eu falei assim, não dá certo, eu tenho que fazer o que eu amo, o que me desperta todo dia. Aí comecei na área de rádio, que para quem está começando nessa área de eventos, para mim principalmente foi muito legal, porque o rádio, ele mexe com todos os tipos de evento. Então a gente tinha show, a gente tinha lançamento de produto. Na 89, né? Comecei na Jovem Pan. Meu primeiro foi na Jovem Pan. Depois eu fui para 89. E a gente fazia de tudo. Então, era show, era lançamento de produto. A gente trabalhava muito com o departamento comercial. Era Jovem Pan 2, não? Era Jovem Pan 2, exatamente. Na época que era o Emílio Surita que apresentava. Ele está lá até hoje, né? Mas era a época do Eu Ovo, a Jovem Pan. Eu ouvo a Jovem Pan. Aí depois fui para 89, também foi uma escola, assim, sensacional. Na 89, eu tive muito mais contato, porque para 89 eu já fui coordenando o departamento de eventos, né? E até para quem está começando, para mim foi uma experiência que eu falo até hoje para os meus estagiários, para quem começa a trabalhar comigo. Todo o processo, para quem quer ser bom em evento, tem que aproveitar todos os processos. Não adianta hoje que nem tem um monte de produtor que já começa, já quer estar conduzindo as maiores equipes, já quer estar falando com os principais clientes, já quer estar lá no backstage, Rock in Rio. Cada processo ele é importante para te dar maturidade para resolver as crises no dia a dia.
Porque evento é isso, evento, quem tá ali vê tudo bonitão, né? Mas a gente entende o que teve por trás, o que aconteceu. Como produtores, a gente tem que minimizar estes riscos. Mas que pode ser que eles aconteçam, pode ser. Né? Então, desde o momento em que você vai fazer um orçamento, se você for inteligente, você aprende ali. Ah, eu vou orçar um exemplo bobo, uma camiseta. Tá bom. O que você entende de estampa de camiseta? Nada. Você liga para o seu fornecedor. Olha, eu queria orçar uma camiseta. Uma camiseta. Ah, você quer sublimada ou você quer estampada? Opa, tem uma informação aí. Me explica. Aí o cara explica. O segundo que você vai ligar, você já fala assim: olha, eu quero orçar uma camiseta sublimada. Você já adquiriu? Mesmo que pareça bobo. Porque quando você vai conversar com o seu cliente final, quanto mais repertório e experiência você tiver, mais... Aí você mitiga o problema que poderia acontecer. Exatamente. Porque às vezes Antever, também... né? Antever Exatamente. Ele também às vezes não sabe, né? Do que pode ser ali. E aí foi indo. Aí passei por todas as rádios, depois arrisquei ter minha própria agência, mas também não é uma tarefa fácil no começo. Aí fui trabalhar para grandes agências e hoje eu estou de novo numa gestão... como é que fala? Carreira solo. E aí a gente vai conquistando, né? Vai esse repertório, essas experiências vão agregando muito. E, no caso do nosso evento, a importância de você ter esse backstage para te trazer também esse conhecimento, porque você não conhece todas as casas de evento que você vai trabalhar. Então, às vezes, você também imagina uma coisa e chega lá, você... Na hora que a gente decidiu junto lá com o cliente, que vai ser aquele espaço. Mas e aí, aquela girafa amarela saindo do teto que o cliente queria? Como é que eu vou fazer isso agora? Né? Então, eu queria chegar aí, né? Já que a gente está falando em gestão, e é uma das suas especialidades, né? Como nasce, então, o evento, por exemplo, o evento que você fez aqui conosco, né? Então, como nasce e onde entra exatamente o teu trabalho? Sabe, de produção, a hora que o cliente te chama, dá um passo a passo rapidinho, se você conseguir, né? Porque eu sei que é um pouco mais complexo, mas para tentar mostrar para as pessoas o papel exato da nossa arquiteta, né? Que é o trabalho quase que, né? Comparando ali, né? Então, como você entende que seria esse passo e o que você acha que é interessante para que não haja maiores problemas no evento, né? Porque só a gente recebe, a gente enquanto espaço, né? Porque o Salas Brasil nasceu só como uma empresa de espaços, né? Depois a gente foi agregando serviço. Então a gente recebe muito cliente direto, né? E a gente percebe muito cliente dando com os burros na água, porque o cliente às vezes ou ele economiza para não contratar a produtora, ou ele desconhece um pouco esse trabalho da produtora, parecido com o da arquiteta, né? Não, eu vou fazer... Aí depois o cara vai ver os problemas ali na frente, né? Porque se ele não encontrar na frente um espaço ou um local que dê para ele algum tipo de suporte, pô, tá ferrado, né? Então, queria entender um pouco mais desse teu trabalho. Vou tentar até resumir, né? O que é muito importante ali? Essa diferença, o cliente direto e ele com uma produtora. O cliente direto, ele chega a fazer 3, 4, 5 eventos no ano. Eu como produtora, eu faço 15 eventos de vários tipos. Então, seja uma convenção, seja um lançamento de produto, seja que hoje em dia chama muito... workshop. Exatamente. A gente acaba conhecendo tecnologias, a gente acaba vivenciando muitas experiências, o que ajuda a gente minimizar erros e riscos. O cliente, às vezes, ele fez um evento. Por exemplo, aqui no Salas Brasil, a gente já conhece, a gente entende como a casa funciona, a gente tem esse engajamento que, às vezes, o cliente não tem. Ele não tem esse repertório com ele. Então, isso faz com que a gente minimize os erros e traga para ele uma boa experiência. E o principal, que eu vou te falar, o cliente, quando ele está aqui, ele tem que viver o evento dele. Ele não tem que estar preocupado se está pondo um café, se o telão está passando o que ele determinou, se a MC está preparada para entrar no palco. Ele tem que estar ali, fazendo networking.
Mas se ele montou o evento, a preocupação dele também tem que ser o evento? Não. A preocupação dele tem que ser fazer E negócio. acontece muito, né? Do cliente ficar preocupado com os detalhes da produção do dia a dia, né? Claro, né? Às vezes, dependendo do tamanho do cliente, tem pessoas dentro da própria empresa que são da área de eventos, etc. Mas até essas pessoas poderiam ficar um pouco mais à vontade para desfrutar do networking do que ficar na produção, né? Exatamente. Detalhes de produção, né? Exatamente. E aí, lá onde o evento começa, lá no comercial, surgiu um briefing, que veio o briefing, e aí o cliente conta o que ele quer. Dentro do que ele conta o que ele quer, a gente começa a desenhar o evento, né? Eu sempre brinco que o evento já é desenhado a 3, 4 mãos. Então, é o cliente, é a gente que tem o planejamento, que tem a experiência, e a gente começa a entender onde que esse evento cabe. Onde que a gente entende que esse cliente vai chegar e vai ter um bom resultado, né? Para fazer esse networking, para não ter uma apresentação frustrada. Porque você imagina, um diretor que vai lá, o maior medo de todo mundo que faz esse evento fala assim, olha, a hora da apresentação do meu diretor. Isso é muito legal. Aí, tudo preparado, um microfone falha, um telão não liga. E é evento, é tecnologia, pode ser que dê um problema. Aí qual que é a solução rápida? Por exemplo, se você tem uma casa que já tem uma estrutura pronta, vocês estão sempre fazendo manutenção dessa estrutura. Ela não fica movendo de lugares, que é diferente quando você contrata um LED, que ele tem que ser montado. Que ele tem que ser montado e cada dia esse LED está num caminhão, batendo ali no caminhão, por mais que vai no case, vai em tudo. A chance de dar uma zica é grande. É grande. Então, aqui não. Aqui você tem uma estrutura montada, que você tem os técnicos que sempre lidam com isso. Então, isso minimiza erros. Com certeza. Vocês estão sempre ali preocupados com com a tecnologia de vocês, né? Com a manutenção de tudo. Então, isso é um ponto importante. Aí eu estava pensando assim, né? Você usou a palavra experiência aí umas 2 ou 3 vezes. É modinha se falar em experiência? E o que você entende exatamente pela experiência do cliente, né? Como que a gente pode falar um pouco mais de experiência quando a gente está falando de eventos, né? O quanto é importante essa experiência? A palavra experiência no momento é modinha, né? É o instagramável, é experiência, eu quero que meus clientes recebam uma experiência. Embora ela seja modinha, a palavra experiência, o experiência sempre foi o principal de tudo, né? Não tem como você convidar pessoas para vir conhecer o seu produto e você não oferecer uma boa experiência, porque é o que conta. O diferente de, né, antigamente, que não é tão antigamente assim, é muito recente, que não existiam mídias sociais, não existia onde você postar o que você viveu. Então, eu acho que isso hoje preocupa muito o cliente e o que ele está oferecendo. Porque se eu trouxe o meu público aqui, vou mostrar para eles um produto, a chance de alguém postar aquilo e falar bem ou falar mal vai depender da experiência que ele teve. Antes, não. Ele vinha aqui, ele viveu aquilo, se ele foi bom, se foi ruim, ele ia compartilhar ali na roda de amigos dele, com uma ou outra pessoa. Hoje não, hoje tudo é muito público, né? Hoje tudo tá aí, é jogado na rede. Claro que é bom, por um lado, né? Porque aumentou muito a visibilidade, a duração do evento dele é muito maior, e a velocidade também da divulgação é mais rápida, mas pode ser pro bem e pode ser pro mal, né? Isso, né? Com certeza. Essa parte que você falou é muito importante. A visibilidade aumenta muito, tanto que eu falo, hoje um evento, ele tem que sempre ser fotografado e filmado, porque aquilo é conteúdo para uma série de momentos futuros. Ele pode ser híbrido, né? Às vezes você tem lá 300, 400, 500 pessoas assistindo online, em loco, mas você tem outras tantas online, né? Então isso também melhorou bastante, né? Com certeza, né? A tecnologia veio para ajudar muito, né? Mas existe uma preocupação, então, pelo que você está falando, com a experiência, até em função também da tecnologia, das redes sociais, da internet, é isso? Disso e o experimentar, né?
o de viver aquilo. Então, aquela sensação que eu vivi aqui hoje, eu vou guardar para mim. E é o que vai fazer eu lembrar, mesmo que eu não publique, mesmo que eu não fale, é o que vai fazer eu lembrar. Então, por exemplo, tivemos uma ótima experiência aqui com vocês no evento ontem. Perfeito. A possibilidade e a certeza que eu quero fazer muitos outros aqui, ela é grande. Por quê? Por mais que eu não postei nas minhas redes sociais, não saí falando, mas eu sei que aqui tem uma boa experiência. E isso acontece com tudo, né? Com todos os... quando você busca um produto, quando você conhece alguma coisa nova. Agora eu queria perguntar para você o seguinte, você já produziu grandes eventos, né? Sim, já. E aí, conta e as experiências ruins? Então, elas também existem. Teve, assim, alguma coisa que você possa contar, que você lembra, que você falou, cara, quase morri, mas sobrevivi? Mas sobrevivi. Olha, eu vou falar aqui um momento que assim, é um evento que é conhecido por todo mundo, que é o Réveillon da Paulista, né? Sim, vocês produziram o Já Réveillon da Paulista. cheguei a produzir, e eu vou falar que depois das 2h, aquela Paulista, depois que vai todo mundo embora, ela vira terra de ninguém. Porque chegou, assim, de chegar aqueles malucos, de pegar teus móveis ali, que estava naquela área VIP, de sair tacando. E aí você fala, para quem que eu corro? Não, eu vou correr me esconder, né? Mas de Como eventos... assim? Assim... E tem os eventos menores, né? Tem aquela pessoa que quer tentar entrar num camarim e que se disfarça. Tem um pé quebrado no meio de um evento, que aí você... não sabe o que fazer. Segurança também, né? Com roubo, essas coisas. Exatamente. Furto, né? Hoje em dia, principalmente. Tem que tomar um cuidado enorme, né? Com Existe. No meu caso, graças a Deus, nunca aconteceu, mas de stand que cai. Né? Agora, das minhas experiências, eu vou falar assim, eu acho que eu tô uma pessoa que eu procuro, assim... Eu sempre brinco da Lady Murphy. Eu falo, o que de pior pode acontecer? Então, eu procuro minimizar muito esses erros. Vai falar assim, você nunca errou no evento? Mentira. Né? Se algum produtor falar que nunca errou no evento, tá mentindo. Não existe, né? Sempre existe alguma coisa, ou um detalhe que você esqueceu de olhar, porque são inúmeros detalhes, mas que são coisas que você consegue... Administráveis, sim. Mas... eu acho que é isso. O evento, ele realmente tem essa imprevisibilidade. Você está lidando com o outro, você está lidando, às vezes, com situações, por exemplo, de clima, de tempo. Você já pegou algum perrengue com relação à chuva, ou essas coisas de muito frio, ou muito calor? Já teve quando a gente fazia assim, os eventos abertos, principalmente na época que eu trabalhei em rádio, os eventos abertos, teve um evento que eu fiz em Santo Antônio do Pinhal. Era um evento que tinha um monte de cantores. Só que era feito naqueles lugares de barro. Caiu um temporal um dia antes. Meu Deus. Tadinho, teve um dos cantores que quando ele entrou, tinha 10 pessoas para ver ele cantar. Mas ele não deixou de cantar. E assim, foi até, como é que é o nome daqueles, os MCs lá, como é que é? Racionais. Eles foram nesse evento. A gente teve que construir uma passarela de última hora, sair catando para eles não poderem pisar, porque um deles não queria descer da van, porque ia sujar o tênis de barro. Imagina, o cara tá todo bonitinho lá, todo mundo falando, quer acabar comigo, né? E nesse evento foi que começou só a chegar público mesmo, mais pro final, porque aí tinha parado de chover. Show no Pacaembu também. A própria Lollapalooza, quantas vezes não tem que parar lá naquele autódromo de Interlagos, porque tem risco de raio e tira de todo mundo de perto dos palcos, né? Isso é... terrível, né? É terrível. Mas eu vou falar uma coisa para você. Pior que show e coisa gratuita é festa de confraternização de empresa. Essas festas são... Porque quando tem as bebidas liberadas, depende do público, você também passa uns perrengues. né? As pessoas... De achar a gente no dia seguinte ali, jogada no chão. Tem uns que a gente brinca, fala assim, terminou o evento, vamos sair dando uma volta, ver quem que a gente carrega aqui, quem que ficou jogado.
E as pessoas acabam exagerando, né? Em festa de empresa sempre tem isso, né? Tem. Você faz festas de empresas também em lugares fechados como resorts, hotéis, assim, essas coisas? Sim, sim. E aí pode dificultar ainda mais, né? Pode. Mas fala para mim assim, nós tivemos aí um pós-pandemia depois de crescimento do setor, né? Sim. Passamos anos de crescimento em 23, em 24, 25, acho que os números só foram crescentes, né? Para você também, você sentiu esse reflexo? Você sente que nós estamos num bom momento do setor de maneira geral? 2025 foi bom e 2026 como está sendo? Queria ter o olhar para isso e o teu olhar também pensando no futuro, nos próximos meses. Pandemia foi duro, né? Não. Foi uma fase, assim, principalmente para a gente de eventos, mas foi uma fase de muito aprendizado. Foi quando a gente aprendeu a fazer gravação, a gente aprendeu que podia fazer muito outras coisas, a se virar de outras híbrido, formas. né? O tal do híbrido veio para ficar ainda mais. Exatamente. Nossa, reunião online foi a maior descoberta do planeta Terra. Isso daqui, né? Ó, isso daqui, eu acho que o podcast também veio. Também, né? também. Surgiu um pouco. Ninguém inventou nada, porque os rádios já faziam isso desde sempre, né? Sim. Mas eu acho que o podcast também é uma coisa que entrou, enfim. E aí veio um boom, né? Mas, eu lembro muito, o boom pós-pandemia foi um boom difícil. Foi uma época, as primeiras feiras, que a gente também faz stand, né? Uma das primeiras feiras que a gente fez foi quando caiu muito stand, foi quando funcionário invadiu a feira para tentar matar um dos caras, teve facada nas costas. Caiu o stand, porque, acredito, os materiais estavam muito tempo guardados. A mão de obra virou escassa, a mão de obra de braçal, empreiteiro, né? braçal. O pessoal foi embora para outros escassa. setores, né? Eu lembro disso. Descobriram E outros outra, teve uma setores. demanda reprimida, né? Porque as feiras tinham que se readequar às agendas daquilo que estava suspenso, né? Exatamente. Teve overbooking de feira. Você não encontrava data, você não encontrava lugar. Não foi bom, não. Não foi tão bom, não. Não foi saudável, na verdade, exatamente. né? Foi, assim, começou a se ter todo aquele movimento novamente, mas não foi saudável. E, assim, foi uma época que eu lembro, assim, às vezes você perdia uma concorrência por poucos valores, mas porque todo mundo precisava de dinheiro. Então, tinha gente que estava fazendo evento por qualquer dinheiro. Né? Então foi uma fase assim, o Estamos começo... falando aqui em 23, 24? 23. né? Aí 24 acho que já começou a normalizar. 25 foi um ano muito bom. 24 também foi um ano bom de eventos. Assim, cada ano foi tendo as suas, né, características, que nem esse ano. É um ano de Copa do Mundo. Então, as pessoas estão... buscaram fazer eventos muito... Março foi... eu não tinha agenda em março. Março e abril foram 2 meses... Full. Irracionais, assim. Você tinha que negar trabalho, porque é o que eu sempre falo, para não fazer uma boa entrega, é melhor você não pegar. Agora, junho, julho, tá muito aquela assim, quem planejou a sua Copa, planejou o seu evento para esse momento de Copa... Tá bem, junho, julho, porque vai existir muitos eventos pontuais, né? Ou com as empresas, embora os jogos são de noite, então não tem tanto jogo dentro da empresa. Mas depois de julho, o segundo semestre, ele está muito bom. Eu acredito que vai ser, que tende a melhorar mais ainda. Segundo semestre, você acha que vai ter... Até a primeira semana de dezembro... Mas junho e julho, então quer dizer que... Você acha que ele dá uma arrefecida ou não necessariamente? Por exemplo, os encontros que a gente faz, vamos aqui pensar na gente, os encontros corporativos, eles continuam acontecendo, normal? Porque lembrando que os jogos do Brasil, né, são depois do horário de trabalho, né? Mas, do Brasil. Mas tem aquela expectativa, né? Brasileiro ama o futebol, você sabe disso. Começa, né, a se preparar. Ah, o jogo é 9 horas, vamos sair 2 horas antes. Ah, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Então, quando você faz um evento corporativo, por exemplo, que nem foi o nosso, ele tem toda a sua sequência, né? Você recebe as pessoas com o café, você tem o almoço, você tem um coffee da tarde, você tem um happy hour, que
O happy hour, na hora, é um momento de um bom networking. Não tem um dia de jogo, como é que você vai fazer um happy hour? As pessoas estão já, que hora que eu jogo? Pra onde que eu vou? Onde eu vou assistir o jogo? Cadê minha turma? Sim. Então, eu acho que, assim, por ter jogos durante a semana, e eu entendo que os eventos corporativos, eles acontecem muito na semana, né? Vai ter uma redução. A não ser que seja grandes eventos, que nenhum que a gente já estavam vai programados. vivenciar em Salvador, que já está programado e que está levando todo mundo para o resort e vai ser ali. Então, eles criaram um momento de ver o jogo todo mundo junto. Mas faz parte do calendário do evento. Só que hoje em dia a gente sabe, não é toda empresa que tem dinheiro para levar todo mundo para um resort, né? Não. Você acha que o pessoal do corporativo pode, sim, de alguma forma, juntar as pessoas para assistir o jogo? Isso também pode ser, de repente... Porque, por exemplo, nós estamos com uma campanha, né, para as empresas reunirem e aproveitarem e assistir o jogo, né? Porque, assim, por exemplo, em dia de jogo do Brasil, que é um dia meio perdido, existem algumas empresas que falam assim, bom, já que está perdido, nós vamos sentar, vamos reunir e tal, tudo, vamos fazer aqui um bate-bola, conversar, falar de resultados, essa coisa toda, e chegar às 17, 18 horas, muda a chavinha e aproveita e assiste o jogo, né? Isso é Não bem sei. legal. É? Isso é bem legal. Isso pode ser que funcione de alguma forma, né? Sim, sim, funciona e assim, você traz assim para a turma, olha, a gente também está preocupado com vocês. Você traz pro seu funcionário, né? Olha, hoje curte com a gente aqui. Você traz uma proximidade que é muito importante. E aí você acha que depois, então, da Copa, aí a coisa bomba. Porque aí nós temos o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, estamos falando em quase 2 trimestres, que deve ser, independente das eleições. Independente das eleições. Eu acho que eleição não impacta muito na área de eventos. Assim, pelo menos na minha área corporativa, assim, nunca impactou muito diretamente se vai ter eleição, se não vai ter. Porque as empresas, elas têm, né, um cronograma a seguir. Eles têm a convenção de vendedores, ele tem, principalmente o pessoal que tem treinamentos, o compliance exige que tem aqueles X números de treinamento. Por isso eu acho que vai bombar mais. Não fiz agora meus treinamentos, mas eu preciso entregar um número X de horas de treinamento para o final do ano. Eu não vou lançar o produto agora porque vai confundir aqui na Copa. Não criei uma estratégia, porque colocar um jogador, trazer uma coisa diferente, gera um pouco mais de custo. Vou fazer depois de agosto. Né? Então, eu tenho que fazer. Não tenho muita escapatória. Eu tenho que lançar o meu produto, eu tenho que trazer para pessoas para conhecê-lo, eu tenho que mostrar isso para os meus clientes, né? Eu queria te perguntar, você falava ali de mão de obra, né, na época da pandemia e tal. Como é que está agora a mão de obra do nosso setor? Existem algumas, que nem a gente fez aqui no roteirinho, né, habilidades de pessoas que são subestimadas e que você acha que são pessoas importantes? Como é que você está vendo o backstage, as nossas equipes aí lidando com a tecnologia ou lidando com o novo, né? E quem são os novos profissionais de evento que estão entrando no mercado que quando a gente começou não existia? Qual que é o teu olhar com relação à parte do RH? Mão de obra sempre é um desafio, né, Oswaldo? Mas eu sempre... A nova geração, eles estão tomando muito conta dessa parte de vídeo, a gente usa muito eles até para criar as novas experiências, né? Embora a gente está sempre se atualizando, sempre buscando coisas novas, mas essa nova geração, quem tiver a cabeça no lugar e tiver disposto a trabalhar, a aprender, ele tem muito mercado, né? Seja na parte de audiovisual, seja na parte de gerenciamento de mídias, por exemplo, cuidar de um telão, montar uma timeline, criar uma experiência. Cenografias. A parte de arquitetura, de cenografia. Inclusive, eu tenho um sobrinho que o objetivo dele na parte de arquitetura, ele quer isso. Ele falou, eu quero criar grandes festivais, eu quero criar cenografias para eventos diferenciados.
os próprios estandes, né? Eles exigem uma parte de cenografia. Sim. E estão cada vez melhores, né? E cada vez mais desafiadores, porque aí você fez um bom, você tem que fazer outro melhor, né? E isso na nossa área de eventos, de entregas também. Eu entreguei um evento esse ano para o meu cliente. O ano que vem, ele quer daquilo para melhor. Tem que ser melhor, né? Mas a mão de obra também tem o outro lado. Que a gente brinca, às vezes tem aqueles produtores que a gente tem que tomar muito cuidado, que é produtor de quermesse. O cara fez 2 eventos, a pessoa fez 3 eventos, ela já acha que é produtora master, que entende de tudo e que, às vezes, tem uma desenvoltura de comunicação muito fácil que ela te convence que ela é um ótimo produtor. Só que ali, no dia a dia, é o sênior que você tem que ter uma confiança. Por quê? Porque a gente tem essa experiência, a gente já viveu vários eventos. Então, a gente entende que se aquilo acontecer, você tem uma resposta rápida. E essa mão de obra nova, eles têm uma comunicação muito boa, mas às vezes eles pecam porque eles não se permitem ter experiência, eles já querem sair comandando um festival. Não, por que eu vou fazer uma convenção para 100 pessoas? Eu quero fazer o Rock in Rio, eu quero fazer o The Town, né? Então, o glamour, né? Eles buscam muito o glamour, as câmeras. Então, tem uma parte bem conflitante aí. Por exemplo, você vê, às vezes, até carregador, que é uma mão de obra muito importante, e eu falo para eles, quando eles chegam no evento, eles são uma mão de obra que não é tão valorizada, mas é uma mão de obra importante. Porque se não é eles carregar tudo para cima e para baixo, aquilo não chega ali. Né? Mas eles hoje já estão preocupados em fazer um filminho, mostrar que eles estão ali. Olha, estou aqui nesse evento, correr tirar uma foto com não sei quem. Você está achando que onde essa moçada vai buscar a educação? Você está achando que os cursos, as preparações, as universidades, olhando para a área de eventos, você vê coisas legais? Tem coisas legais que você tem indicado ou tem visto as pessoas estudarem e chegarem mais preparadas para o nosso setor? Porque só beber da fonte também do produtor mais experiente também é pouco, né? Sim. A gente precisa ter pessoas que chegam de formações, né? Das universidades ou dos cursos preparatórios, né? Você tem olhado para isso? Tem visto alguma coisa interessante? Então, hoje, o que a gente encontra são algumas faculdades já especializadas. Por exemplo, a Embi Morumbi tem um curso que é de gestão de eventos, mais focado, não é que antes era só no turismo, né? Quem fazia turismo que tinha eventos dentro. Hoje não, a ESPN tem cursos específicos, tem bons produtores Senac, que dão né? cursos, Senac, que dão cursos, né, que ensinam. Os próprios cursos online, tem bons cursos online. Eu acho que, assim, para ser um bom produtor, você tem que absorver de tudo um pouquinho. Uma coisa que eu achei super interessante, que é um próximo passo que eu quero dar, é uma super produtora, que eu vi uma entrevista dela, e ela está fazendo um curso de neurociência. Olha. Para entender as sensações, para criar experiências. Eu achei isso é uma ramificação que eu não tinha pensado. Então, você assistir um pouco de tudo, inclusive num podcast. Você vê um pouco de tudo, você começa a entender que existem mais caminhos ainda. E por mais que a gente seja experiente, a gente não pode deixar de sempre estar se aprimorando, porque sempre tem alguma coisa nova. Hoje o mundo está assim, né? Ele é muito rápido, ele sempre está trazendo uma tecnologia nova. E voltando até um pouquinho lá atrás, quando você tinha me falado dessa mão de obra, o que é muito importante? A gente ouvir o nosso fornecedor. Então, às vezes, o cliente fala assim, não, eu quero assim, assim, assim. Fala assim, olha, eu não tenho a resposta agora para você disso, de realizar isso. Desculpa. Eu preciso falar com o meu fornecedor. Então, eu tenho lá o meu fornecedor que está todo dia vivendo aquilo. Eu não entendo de painel de LED. Eu sei o que é possível diante do que eu já vivi. Se é uma coisa nova, eu tenho que ouvir meu fornecedor. As especificações ou especificidades do que vai acontecer ali, nada melhor do que o cara que é da área, né? O cliente tem que entender isso, né? Que a gente constrói um trabalho a quatro mãos. Exatamente. Né? Ou, por exemplo, um exemplo vou te dar aqui da sua casa. Nós estávamos discutindo na planta baixa onde colocaríamos o credenciamento. Então, tem essa opção e essa opção.
Eu falei assim, gente, vamos ligar para Raquel, que é a produtora de vocês aqui, vamos perguntar para ela onde que foi ali a melhor opção que eles vivenciaram para esse nome, para esse público. Aí ela Pronto, aí pegou, mata, nos né? orientou. Porque ela vai dizer, olha, melhor é ali, né? Quem vive aqui todo dia. É. Então, a gente não tem que achar que a gente sabe tudo. A gente tem que ter essa humildade de dizer, peraí, eu vou Buscar as conversar respostas, né? É. com quem está ali vivendo isso todo dia. E até para trazer a melhor solução. Então você acha que os cursos e as universidades também é um caminho de entrada, né, para que as pessoas que estão iniciando na nossa área, né, também possam buscar o conhecimento para chegar até nós, né? Sem dúvida. Por exemplo, tem uma empresa de cenografia que eles são um dos melhores e eles dão curso hoje. Eu, como produtora, preciso fazer um curso de stand aprofundado de marcenaria, não. Mas é importante eu entender o que é necessário ali na estrutura, o que são os pontos aéreos, o como isso... Para na hora que eu vender, que eu estiver debatendo isso com o meu cliente, eu tenho que ter o mínimo conhecimento. Mas eu também tenho que contar com o arquiteto que vai desenvolver aquilo. E se ele falar assim para mim, olha, você precisa de 10 pontos aéreos. Eu vou falar, não, eu preciso de 6. Quem sou eu para dizer para ele se eu preciso de 6 ou de 10? Pô, vamos respeitar o que o cara está falando. Exatamente. Eu acho que essa linha tênue entre fornecedor e produtor, né? E cliente. E a Emiliana, um... a Emiliana vai fazer os cursos dela quando? Hein? Acho que então... você vai ter que passar o seu conhecimento adiante aí, Preciso. né? A gente entrevistou aqui, acho que a Dani, né, Ale? A Dani da QAP Produções, né? A Dani é uma produtora também, super engajada, gente boníssima. E ela começou a dar curso de produção. Né? Então, isso também é muito importante. Pois galera tá dentro da sala de aula, tá fazendo imersão, né? Tá fazendo uns cursinhos, uns cursos super legais e pondo o pessoal para aprender. É legal isso, né? Eu acho importante, porque é uma forma, né? Porque tem coisa que eu vou te falar a Formar verdade. produtores, sabe? Que produtor novo que tem que fazer. Eu até brinco. Às vezes, outro dia eu estava num evento, aí estavam 2 produtores, e ele falou assim, mas você só manda? Eu falei assim, então, hoje eu posso mandar. Vocês que têm que fazer para aprender. Pois é. Eu só tô aqui para mandar, né? Ó, a gente está chegando aqui no final desse nosso bate-papo, rapidinho, né? Nossa, né? Eu queria te agradecer muito por você ter vindo até aqui. Primeiro, agradecer você ter trazido um cliente para cá. Fico feliz que tenha dado tudo certo, né? Espero que você possa trazer outros clientes também, porque é isso que é legal para nós do espaço ter produtores juntos, né? Porque o produtor tem vários clientes, né? Então, legal você ter gostado e agradeço aí por todos os elogios. E queria que você deixasse aí nessa câmerazinha aqui no seu último recado, principalmente, de repente, para o pessoal que está começando na área, né? O que você sugere, que tome um Lexotanzinho e tal. Antes um não, 2. E é isso, te agradecer, fica à vontade aí para você dar os seus últimos pitacos. Eu que agradeço mais uma vez, Oswaldo, Salas Brasil, foi um evento de sucesso. É aquilo que eu falei desde o começo, né? É uma parceria, a gente tem que trabalhar sempre as 4 mãos, e isso é importante. E você que é produtor, que está começando, ou que já tem um pouco de experiência, sempre atento aos detalhes, que eles são importantes, atento ao lugar que você vai trabalhar, com quem você está lidando, porque hoje a internet vende tudo, então a sua visita técnica, a sua empatia com a casa, né, com o local que você vai fazer o evento, é fundamental para o sucesso. E tem que amar. Evento é paixão. Se não tiver paixão, se estiver esperando só glamour e likes, esquece, muda, vai ser influenciador, não vem ser produtor, e faça o que gosta, esse é o mais importante. Exatamente, tem que amar. Então, obrigado mais uma vez. Emiliana Vieira esteve aqui conosco, aqui no Backstage. Você que esteve conosco, espero que tenha gostado das dicas que a Emiliana deu. E assista, além desse nosso programa, os nossos outros programas nas nossas plataformas do YouTube, do Spotify, aqui do Backstage do Salas Brasil. Vejo você lá, tá bom? Obrigado, tchau, até mais.